trazer aqui em nome do meu partido, em nome do meu mandato, e quero crer em nome do sentimento da população do Rio de Janeiro, essa grande decepção que nos tomou ontem com a decisão da Câmara dos Deputados de não cassar o mandato do senhor Natan Donadon. Veja, deputado Jânio Mendes, o que mais se discute no direito brasileiro e nas liberdades é a questão da ampla defesa. A ampla defesa de qualquer cidadão, frente ao nosso ordenamento jurídico, se dá no esgotamento de todas as instâncias recursais daquele poder. Os deputados, toda hora, quando condenados em primeira instância, assim como qualquer cidadão, recorrem à presunção da inocência na tese de que outras instâncias recursais ainda existem. Agora, um deputado federal preso para cumprir 13 anos de prisão, já com o seu processo transitado e julgado em todas as instâncias do judiciário dentro do nosso ordenamento republicano e democrático. Chega no parlamento de Camburão algemado e 280 parlamentares dos 513 não votam pela sua cassação, absolvendo o deputado daquele crime frente ao seu direito de parlamentar, e acaba a sessão, deputado Jânio Mendes, ele retorna, seguido pelos agentes federais, ao Camburão, saindo algemado novamente da Câmara e volta para o presídio da Pampulha. Eu quero crer, deputado Jânio Mendes, que o Congresso, e aí vou fazer uma reflexão não só da Câmara dos Deputados, o que aconteceu ontem em Brasília, vale uma reflexão para todos os parlamentos do Estado brasileiro, de todas as câmaras de vereadores, passando pelas assembleias e chegando à nossa maior representação do Poder Legislativo, que é o Congresso Nacional. Aquilo que aconteceu ontem, me parece que os parlamentos brasileiros, em média, não compreenderam ainda o novo momento e o novo elenco de exigências que a sociedade está fazendo para o seu comportamento. Eu lembro aqui que se tivéssemos em um regime, em um sistema parlamentarista, seguramente essa votação de ontem, que envergonha a nação, o líder do PPS, Rubem Bueno, e os 9 parlamentares do partido lá estiveram presentes e votaram, disse que a Câmara de Deputados estava de luto, dizia que o país está de luto. E o país estando de luto, se vivêssemos num sistema parlamentarista, seguramente o presidente da República hoje estaria dissolvendo a Câmara de Deputados e convocando para daqui a 60 dias novas eleições. Seguramente hoje, em um Estado maduramente democrático, responsável, com compromisso com a sociedade, em um sistema parlamentarista, esses deputados não teriam mais 1 ano e 5 meses de mandato. Esses deputados estariam hoje com seus mandatos dissolvidos e tendo que enfrentar o eleitor novamente daqui a 60 dias, e não daqui a 1 ano e 2 meses. Estou falando 280, porque 108 deputados não apareceram para votar. 108 deputados, senhor presidente. 108 deputados votaram pela não cassação, porque lá não estiveram. Sabiam da importância daquela sessão e daquele processo
para a opinião pública, para o sentimento do brasileiro, depois que todos acompanharam o que aconteceu nas ruas das principais cidades nos últimos dias. Eu confesso aos senhores deputados que hoje, como disse aqui o deputado Luiz Paulo, é o dia de todos nós termos um ponto de vergonha por sermos parlamentares. É uma coisa muito ruim, que nos dá um sentimento muito ruim, porque existe, né, aquele compromisso protocolar da representação parlamentar, do mandato que aqui exercemos representando setores da sociedade fluminense, assim como os deputados federais na Câmara dos Deputados. Eu lembro aqui, deputado Jânio Mendes, que o presidente do Senado, no início do ano, travou um debate através da imprensa ríspido com o presidente do Poder Judiciário com relação ao mandato de um senador que também já estava sendo condenado da Corte Suprema. Ali avocando para o Senado o dispositivo constitucional de que só quem pode cassar mandatos é o parlamento. Tá certo, vamos alterar a Constituição, mas seja qual for o texto da Constituição, não tem, depois da livre defesa do direito do contraditório, de ter transitado em todas as instâncias do judiciário, de ter sido condenado, o deputado está preso, não pode se acobertar num direito constitucional. O Congresso ontem devia ter se negado a votar. O Congresso ontem devia ter afastado esse deputado sem votação, porque não tem mais direitos. Ele já esgotou todas as instâncias possíveis para apresentar sua ampla defesa, dentro do espírito do Estado democrático de direito. Agora, que Estado é esse que o parlamento brasileiro, na sua maioria, 280 deputados, de 513, pretende construir? O deputado tem mais direitos que o cidadão comum? Deveria ser ao contrário. O agente público deveria ter menos direitos do que o cidadão comum, porque ele aqui não está exercendo o seu mandato como se fosse uma propriedade sua. Ele aqui está exercendo uma representação de setores da sociedade. O zelo por essa representação tem que ser muito mais efetivo do que o zelo que temos pela nossa propriedade privada, porque é o zelo pelo coletivo, pelo bem que é de uma coletividade. Aqueles 530 mandatos que lá estão, eles pertencem aos 190 milhões de brasileiros, aproximadamente. Eles não pertencem aos 530 cidadãos que lá estão. O Congresso Nacional ontem envergonhou, através da decisão da Câmara dos Deputados, o parlamento brasileiro, a sociedade brasileira, a todos nós. Que a sociedade está sentindo hoje dos nossos mandatos, o que a sociedade está sentindo hoje de vereadores, deputados estaduais, deputados federais, a sociedade tem razão quando dizem que nós não representamos mais ninguém, que as casas legislativas não representam mais ninguém, porque com aquela decisão de ontem, se tivéssemos, e já terminando, presidente, um sistema parlamentarista, estariam aqueles deputados hoje com os mandatos dissolvidos e tendo que se justificar à sociedade, sem que a sociedade precise esperar 1 ano e 2 meses para as próximas eleições. É lamentável, é triste. Esperamos que a sociedade tome novamente as ruas de forma ordeira, democrática, respeitosa, porque, senhor presidente, só através da reação da população, pelo parlamento que temos, frente ao resultado ontem do que foi votado no caso Natan Donadon, só as ruas
poderão fazer as mudanças necessárias. O parlamento brasileiro, a partir de ontem, perdeu a sua capacidade completa de transformar qualquer grande política no Estado brasileiro e na vida do cidadão brasileiro. Senhor presidente, é lamentável, tenho certeza que é um sentimento, se não de todos, de uma parte daqueles que têm mandato, daqueles 233 deputados que lá foram e votaram pela cassação do mandato. Os 280 que fazem a maioria do parlamento, lamentavelmente querem um país com esse nível de representação política. Muito obrigado.